Existem humilhações que acontecem na frente de todo mundo. E existem aquelas piores, as silenciosas, as que entram devagar dentro da gente, as que fazem alguém voltar para casa olhando pela janela do carro sem conseguir entender como a própria vida chegou naquele ponto. Pedro Batista conheceu esse tipo de dor. Durante 22 anos, ele acordou antes do sol nascer para trabalhar na mesma fazenda. 22 anos. Mais de 2 décadas carregando saco de ração, consertando cerca, salvando bezerro doente durante madrugada de chuva, trabalhando embaixo de sol forte enquanto muita gente ainda estava dormindo. Ele conhecia aquela terra melhor do que a própria palma da mão. Sabia onde o barro prendia caminhão, sabia quais vacas pariam primeiro, sabia quando vinha chuva só pelo cheiro do vento. Mas nada disso importou no dia em que foi mandado embora, porque algumas pessoas confundem simplicidade com fraqueza. E algumas empresas esquecem rápido demais quem ajudou a construir tudo. O que ninguém imaginava era que 3 anos depois, Pedro pisaria novamente naquela fazenda. Só que dessa vez, ninguém teria coragem de olhar para ele da mesma forma. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o coração. Porque essa história talvez diga muito sobre pessoas que deram tudo por um lugar e receberam ingratidão em troca. Pedro Batista tinha 48 anos. O rosto queimado pelo sol, as mãos grossas, os joelhos cansados, mas os olhos ainda carregavam gentileza. Morava numa casa simples no interior de Goiás, perto da zona rural. Uma casa pequena, muro baixo, portão velho, cadeira de plástico na varanda. Todos os dias começavam exatamente iguais. 4h20 da manhã. Pedro acordava sem despertador. O corpo dele já tinha aprendido sozinho. Ana, sua esposa, quase sempre despertava junto. Enquanto ele lavava o rosto no tanque do lado de fora, ela colocava café no fogo. O cheiro do café fresco preenchia a cozinha silenciosa. Pedro sentava devagar na cadeira, às vezes ainda sonolento, às vezes já preocupado. Ana colocava pão na mesa. Vai chover hoje. Pedro olhava pela janela. Vai mesmo. E assim começava mais um dia. Sem reclamação, sem drama, sem descanso. A filha deles, Júlia, ainda dormia. Tinha 17 anos. Pedro sempre saía antes dela acordar. E muitas vezes voltava quando ela já estava no quarto estudando. Durante anos, aquela rotina foi normal, porque Pedro acreditava numa coisa. Homem de verdade precisava aguentar, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo destruído por dentro. A fazenda Santa Rita era enorme, milhares de hectares, plantação, gado, máquinas, caminhões. Pedro entrou ali aos 26 anos. Na época, o dono era seu Orlando, um homem duro, mas justo. Seu Orlando gostava de Pedro porque ele nunca fugia de serviço. Se precisava trabalhar até tarde, Pedro ficava. Se precisava viajar madrugada, Pedro ia. Se precisava salvar produção durante temporal, Pedro aparecia primeiro. Com o tempo, Pedro virou referência dentro da fazenda. Os funcionários mais novos procuravam ele para tudo. Pedro, a bomba não está funcionando. Pedro, o caminhão atolou. Pedro, a vaca está passando mal. E ele ajudava, sempre. Nunca fazia cara feia. Talvez porque conhecesse muito bem o peso da dificuldade. Pedro cresceu pobre, muito pobre. Na infância, muitas vezes dividiu um ovo entre 3 irmãos. O pai morreu cedo, a mãe lavava roupa para os outros. Então, Pedro aprendeu rápido que reclamar não colocava comida na mesa. Apesar da simplicidade, Pedro era respeitado, não por dinheiro, por caráter, e isso incomodava algumas pessoas. Porque respeito verdadeiro não se compra, ele é conquistado. Os trabalhadores antigos gostavam dele. Na hora do almoço, era comum ver gente sentando perto de Pedro só para ouvir conselho. Pedro escutava mais do que falava. Mas quando falava, ninguém ignorava.
Certa vez, um funcionário novo perdeu dinheiro no jogo. Ficou desesperado. Pedro emprestou parte do salário sem contar para ninguém. Outra vez, um trabalhador caiu do cavalo e precisava levar o filho no hospital. Pedro dirigiu quase 100 quilômetros durante a madrugada, sem cobrar nada. Era esse tipo de homem, daqueles que ajudam sem anunciar, daqueles que fazem o bem sem câmera gravando. Mas, infelizmente, algumas pessoas boas passam a vida inteira sendo invisíveis. Tudo começou a mudar quando seu Orlando morreu. O velório lotou. Funcionários antigos choravam. Pedro ficou em silêncio num canto, porque, apesar de tudo, seu Orlando tinha sido importante na vida dele. Foi ali que ele criou a filha. Foi ali que construiu a casa. Foi ali que passou metade da vida. Depois do enterro, quem assumiu a fazenda foi Marcelo, o filho mais novo. E bastaram poucas semanas para todo mundo perceber que as coisas mudariam. Marcelo era diferente do pai em tudo. Gostava de luxo, gostava de aparência, gostava de mostrar poder. Chegava de caminhonete importada, óculos escuros, perfume forte, relógio caro brilhando no pulso. Falava difícil, tratava funcionário como número e tinha uma necessidade constante de mostrar autoridade, especialmente perto de Pedro. Porque Marcelo percebia algo que incomodava profundamente homens inseguros. Pedro era mais respeitado do que ele. No começo, Pedro tentou ignorar. Achou que Marcelo só precisava de tempo. Mas as pequenas humilhações começaram devagar. Primeiro vieram as ironias. O pessoal aqui parece depender demais de você, hein, Pedro? Depois vieram as críticas na frente dos outros. Funcionário velho costuma ficar acomodado. Pedro fingia não ouvir, porque precisava do emprego. Ana percebeu a mudança. Ele chegava mais quieto, mais cansado, mais irritado, mas Pedro sempre respondia a mesma coisa. Vai passar. Só que não passou. Piorou. Era uma sexta-feira extremamente quente. Os funcionários foram chamados até o galpão principal. Pedro achou estranho. Marcelo caminhava de um lado para o outro segurando papéis, até parar na frente de todos. A fazenda vai passar por modernização. Alguns homens se olharam preocupados. Marcelo continuou. Tem funcionário aqui que acha que manda mais que patrão. O silêncio ficou pesado. Pedro sentiu o coração apertar. Todos sabiam de quem ele estava falando. Marcelo olhou diretamente para Pedro. Gente antiga demais começa a atrapalhar crescimento. Ninguém teve coragem de reagir. Pedro ficou imóvel, o rosto queimando, as mãos fechadas, mas quieto. Porque homens como Pedro aprenderam cedo a engolir humilhação para continuar sobrevivendo. A demissão aconteceu 4 dias depois. Pedro foi chamado até o escritório. Marcelo nem levantou da cadeira, só empurrou alguns documentos. Estamos encerrando seu contrato. Pedro demorou alguns segundos para entender. 22 anos. 22 anos resumidos numa frase fria. Depois de tudo, Marcelo respondeu, o mundo mudou, Pedro. Pedro respirou fundo. Tentou manter dignidade, mas então ouviu a frase que destruiria ele por dentro. Você ficou ultrapassado, ultrapassado, depois de dedicar a vida inteira àquele lugar. Pedro pegou os papéis devagar, os dedos tremiam, mas ele não chorou, não ali. Pedro colocou poucas coisas dentro de uma caixa. Uma marmita velha, uma garrafa térmica, fotos antigas, um boné gasto. Enquanto caminhava até o estacionamento, alguns funcionários abaixavam os olhos. Outros fingiam trabalhar, porque a verdade é dura. O medo cala muita gente boa. Pedro entrou no carro antigo, ligou o motor, mas não conseguiu sair imediatamente. Ficou olhando a fazenda, o lugar onde passou metade da vida. Ali estavam aniversários perdidos, finais de semana trabalhados, madrugadas sem dormir, sacrifícios que ninguém viu, e agora parecia que nada tinha valido. Pedro saiu devagar, sem olhar para trás novamente.
Os meses seguintes foram devastadores. Pedro procurou emprego em toda a região, mas existia um problema cruel: idade, quase 50 anos, muita experiência, pouca oportunidade. As contas começaram a atrasar. Primeiro venderam a moto, depois alguns móveis. Pedro começou a dormir mal. Acordava durante a madrugada olhando para o teto escuro, sentindo vergonha. Vergonha da filha, vergonha da esposa, vergonha de si mesmo. E isso destrói muitos homens silenciosamente. Porque quando alguém passa a vida inteira sendo valorizado apenas pelo trabalho, perder o emprego parece perder identidade. Pedro começou a falar menos, sorrir menos, viver menos. Júlia observava tudo. Ela percebia o pai cada vez mais distante. Certa noite, ouviu barulho na varanda. Quando saiu, viu Pedro sentado sozinho no escuro, olhando o chão. Ela sentou ao lado dele. Pai? Pedro levantou os olhos. Oi, você está triste? Pedro tentou sorrir, mas o sorriso não conseguiu esconder nada. Júlia segurou a mão dele. Você sempre cuidou de todo mundo. Pedro desviou o olhar, porque naquele momento se sentia incapaz até de cuidar de si mesmo. Dias depois, Pedro ouviu Júlia conversando com Ana na cozinha. Ela disse baixinho: parece que o pai sumiu. Pedro ficou parado no corredor, sentindo aquilo atravessar o peito, porque talvez fosse verdade. Ele ainda estava ali fisicamente, mas por dentro, alguma coisa tinha desaparecido. Naquela noite, Pedro quase não dormiu, e pela primeira vez percebeu algo assustador. Marcelo não tinha tirado apenas seu emprego, tinha roubado sua autoestima. Na manhã seguinte, Pedro acordou cedo como sempre, mas não foi procurar emprego. Pegou ferramentas antigas e saiu oferecendo pequenos serviços. Consertava cerca, fazia frete, arrumava curral, pouco dinheiro, mas algo começou a mudar. Pela primeira vez em décadas, Pedro trabalhava sem alguém humilhando-o, sem grito, sem pressão absurda, sem medo constante. Aos poucos, começou a respirar diferente. Certa tarde começou uma chuva forte. Pedro estava ajudando um senhor idoso chamado Seu Joaquim. O telhado da casa tinha desabado parcialmente. Mesmo debaixo de chuva, Pedro ficou horas tentando consertar. Júlia gravou escondido. No vídeo, aparecia Pedro completamente molhado, cansado, mas ainda ajudando. Ela postou na internet com uma frase simples: meu pai perdeu o emprego depois de 22 anos, mas nunca perdeu o coração. O vídeo começou devagar, depois explodiu. Milhares de comentários, milhares. Gente emocionada, gente revoltada, gente se identificando. Porque existem muitos Pedros espalhados pelo mundo, pessoas boas que foram descartadas depois de anos de dedicação. 2 semanas depois, Pedro recebeu uma ligação. Era uma cooperativa rural. Tinham visto o vídeo, mas principalmente tinham ouvido falar da reputação dele. Ofereceram uma reunião. Pedro quase recusou, não acreditava mais em promessa. Mas Ana insistiu. Vai, Pedro foi. E naquela reunião aconteceu algo que ele jamais esperava. Não ofereceram emprego, ofereceram sociedade. Queriam alguém experiente, confiável, respeitado. Pela primeira vez na vida, alguém enxergava valor nele, além da força física. Pedro saiu da reunião em silêncio, entrou no carro e chorou. Não de tristeza, de alívio. Os anos seguintes mudaram tudo. Pedro trabalhou como nunca, mas agora existia diferença. O esforço tinha propósito. A cooperativa cresceu. Pedro ajudava produtores pequenos, ajudava funcionários mais velhos que ninguém queria contratar, porque conhecia a dor de ser descartado, e prometeu a si mesmo: nunca trataria ninguém da forma que foi tratado. Aos poucos, a vida voltou. As contas foram pagas, a casa reformada, a paz reapareceu. Mas a maior mudança não estava no dinheiro, estava na postura. Pedro voltou a sorrir. 3 anos depois,
Pedro voltou à fazenda Santa Rita. Precisava fechar um contrato de fornecimento. Quando a caminhonete dele entrou pelo portão, alguns funcionários antigos arregalaram os olhos. Pedro desceu calmamente. Camisa simples, botas antigas, mesmo jeito humilde, mas havia algo diferente. Postura. Ele não parecia mais um homem quebrado. Parecia alguém em paz. Marcelo apareceu minutos depois e ficou visivelmente desconfortável, porque agora sabia exatamente quem Pedro tinha se tornado. Durante a reunião, Marcelo tentou agir naturalmente, mas Pedro percebeu algo pela primeira vez: insegurança. O homem arrogante de anos atrás agora evitava contato visual. Tentava parecer simpático, até que disse: "Talvez eu tenha sido duro com você." Pedro ficou olhando em silêncio. Depois respondeu calmamente: "Não foi duro." Marcelo engoliu seco. Pedro continuou: "Foi cruel." A sala inteira ficou em silêncio, porque algumas verdades têm peso, e Marcelo sabia disso. Quando Pedro saía da fazenda, um funcionário antigo correu atrás dele. Os olhos estavam cheios d'água. O senhor voltou diferente. Pedro sorriu fraco. E naquele instante percebeu algo importante. A maior vitória da vida não é fazer quem humilhou você sentir inveja. É conseguir sobreviver sem deixar a dor transformar quem você é. Naquela noite, Pedro sentou na varanda de casa. Ana ria na cozinha. Júlia estudava enquanto cantava baixinho. O vento balançava as árvores lentamente, e pela primeira vez em muitos anos, Pedro sentiu paz verdadeira, não a paz de quem nunca sofreu, mas a paz de quem sobreviveu. Pedro perdeu muita coisa naquele caminho, perdeu noites de sono, perdeu autoestima, perdeu parte da alegria, mas ganhou algo raro: dignidade, porque às vezes a vida arranca a gente de lugares onde passamos anos, não para destruir, mas para mostrar que merecemos mais do que sobrevivência. Talvez essa seja a parte mais triste de muitos ambientes de trabalho. Algumas empresas só percebem o valor de uma pessoa depois que ela vai embora. E talvez existam muitos Pedros assistindo esse vídeo agora. Pessoas cansadas, humilhadas, esquecidas. Pessoas que passaram anos dando tudo e receberam ingratidão. Mas nunca esqueça uma coisa: